palavras. Às vezes Deus coloca pessoas para falar ao teu coração. Mas como Ana, nós precisamos aprender algumas coisas mediante a palavra do Senhor. Hoje eu esqueci o meu celular na minha mesa, mas às vezes você pergunta no seu coração: Senhor, por que o Senhor não ouve as minhas orações? Senhor, por que o Senhor não responde às minhas orações? Senhor, por que as minhas orações não estão sendo respondidas no tempo ou na velocidade que eu quero? Irmão, pode me emprestar o seu celular só um minutinho? Eu não vou abrir não, que eu esqueci o meu. E hoje o Espírito Santo, Ele quer falar conosco de algumas maneiras. Nunca ouvi isso, mas o Espírito Santo, Ele tratou o meu coração. Hoje aqui, você que tem orado desta maneira, porque Ana era desta forma. Todos os anos ela ia para a igreja, ela buscava, e o que ela pedia? Ela pedia um filho. Porque não ter filhos naquela época para uma mulher era algo muito triste. Porque as pessoas olhavam para aquela mulher e falavam que ela era uma desfavorecida do amor de Deus. E às vezes nós ficamos procurando algumas coisas nas nossas vidas, e nós procuramos algumas situações aonde que nós estamos errando, e nós chegamos até mesmo nos perguntar se isso não é uma batalha espiritual, se isso não é uma maldição que está sobre a minha vida que precisa ser quebrada. Mas eu vou ler a palavra do Senhor e eu vou entender, no versículo 6, olha só o que diz o versículo 6, não feche a sua Bíblia, irmão. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto, olha, preste atenção nesta palavra, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem impediu Ana de engravidar? O Senhor. Não foi o diabo. Não foi uma maldição. Não foi alguma coisa que Ana tinha feito, né? Porque às vezes nós também nas nossas vidas, nós fazemos a seguinte pergunta: por que eu estou passando por tudo isso? E nós ficamos nos analisando, procurando pecados, né? E nós confessamos pecados e falamos: Senhor, desesperado, eu quero confessar pecados que eu nem sei que eu cometi, mas eu estou aqui me arrependendo. Mas tem situações na minha vida e na sua vida, na qual você deixou de gerar por um tempo, por um momento, que não foi o inimigo que cerrou a sua madre espiritual, digamos assim, mas foi o próprio Senhor quem cerrou a madre. Obrigado, irmã. Foi o próprio Senhor que cerrou a madre. E às vezes o Senhor tem colocado algumas situações na sua vida, para que você venha aprender. Eu não esqueci do celular não, eu vou usar, mas eu quero falar algo antes. Aliás, eu vou falar agora. A oração. Tem gente que está achando que eu vou falar da lanterna. Não, mas não é da lanterna que eu vou falar hoje. A oração, eu imagino assim desta forma. Imagina aquele aplicativo do governo que eu esqueço a senha toda hora, o Gov. Alguém esquece a senha do governo toda hora? Eu esqueço, né? Eu esqueço. Aí você repete a senha, aí não pode ser mais essa senha, tem que ser uma outra senha, você grava uma outra senha, aí noutra vez você vai usar o aplicativo, você esquece de novo. Aí tem uma função ali, não tem? Recuperar senha. Não tem recuperar senha? Aí tem no meu celular algumas funções que fala da biometria que fala? Aí é uma luta essa biometria, irmãos. Porque está lá, aparece o seu rostinho ali no celular, aí fala, aproxima, avance. Não sei se já chegou a aparecer para mim, para você, mas para mim já apareceu. Abra os olhos. Já apareceu?
como assim abre os olhos? Eu tenho que ficar assim, né? Aí aproxima, vai. Irmão, até você ficar no prumo, tudo alinhadinho dentro daquela imagem. Não é assim com você também? Eu entendo esta passagem aqui, esta oração. O que estava acontecendo na vida de Ana era esse alinhamento. Um alinhamento espiritual, aproxima, vai, abre os olhos, né? E vai para frente, vai para trás, levanta, vai num lugar mais claro, aproxima, baixa. Irmão, obrigado. E eu entendo, olha que coisa, né, que o Espírito Santo traz. Você já tinha pensado na palavra dessa forma? Mas o Espírito Santo foi tratando comigo hoje. Às vezes você está passando por esta situação na sua vida e hoje nós estamos passando também, porque tem algumas horas que nós vamos precisar afastar, vamos precisar aproximar, vamos precisar abrir os olhos, clareia um pouco mais, está muito escuro, e a oração ela vai direcionando a minha e a sua vida neste sentido, nesta direção. E Ana, todos aqueles anos que ela foi indo naquele templo, o Senhor foi tratando com ela em algumas áreas. Mas eu vejo aqui nesta palavra agora, neste momento, que Ana, para conseguir alinhar ali a sua vida na oração, no prumo, naquilo que Deus queria, ela precisou silenciar pelo menos 3 vozes, e eu vou colocar um adendo, uma 4ª voz. A primeira voz que ela teve que silenciar foi a de Penina, porque Penina irritava grandemente. E é muito ruim você vir para a igreja sabendo que tem alguma pessoa que está dentro da tua casa te irritando excessivamente. E você tem que ter esse direcionamento da parte de Deus. Olha que o Espírito Santo está falando, alinha nesta noite este prumo da sua vida da oração. Porque você precisa cancelar esta voz da irritação na sua vida. Porque se você vier para a igreja irritado, com o seu coração angustiado, irritado, bravo, você não vai ter condição de ouvir a voz de quem importa, e a voz de quem importa é a de Deus. Então o Espírito Santo, ele começa a tratar, preste atenção nisso para a sua vida, que você precisa silenciar algumas vozes na sua vida, para você conseguir entrar neste alinhamento espiritual da parte de Deus, e quando você conseguir alinhar a sua vida com um propósito. Eu não esqueci do tema da mensagem. Ana, ela desistiu de um sonho para viver um propósito. Vou chegar lá, tem gente que ainda não entendeu, mas eu vou chegar lá. Então ela teve que silenciar essa voz de Penina. A segunda voz que ela teve que silenciar foi a voz do próprio marido. Porque o Cana dizia para ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? A intenção dele era boa. Às vezes a minha intenção de trazer uma palavra para o teu coração, quando nós estamos ali conversando, é boa. Mas mesmo sendo boa, eu não tenho a capacidade de entrar no teu coração e trazer uma mudança. Porque eu tenho a certeza absoluta que quando Eucana falava para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela não falava, mas ela pensava: não, não é. Porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe o desejo do meu coração, aquilo que eu quero muito. Um sonho que eu busco muito, ela queria ser mãe. E tem pessoas dentro da igreja que estão com essa esterilidade há anos,
tem buscado da parte de Deus algo com muito afinco, com muita vontade, mas chega ano, sai ano, quando você olha para este sonho que está no teu coração, o que você consegue contemplar é frustração. Você fica frustrado ou frustrada, porque mesmo que a boa intenção desta pessoa de trazer palavras para a sua vida seja a melhor possível dele, não é a vontade que está no teu coração. Quantas vozes eu falei que nós teríamos que cancelar nessa noite? 3, com adendo uma quarta. A terceira voz que Ana teve que cancelar no seu coração foi a voz do próprio sacerdote Eli. Porque naquele dia ela não comeu, mas ela foi no templo. Ela estava triste, mas ela foi no templo. Ela estava cansada, mas ela foi no templo. Ela estava chorando, mas ela foi no templo. Ela estava desanimada, mas ela foi no templo. Ela não dormia à noite, mas ela foi no templo. Ela estava num momento de festa, de festividade, mas não conseguia se alegrar, mas ela foi no templo. E no templo ela orava. Diz a palavra, você conhece, que ela só mexia os seus lábios, não saía som da sua boca. E diz algo interessante nesta palavra, que diz que ela se levantou, primeiramente ela se levantou, aleluia. Mas o sacerdote, olhando para aquela mulher que tinha se levantado, orando com aquele fervor, saindo lágrima dos seus olhos, mas não havia palavras, aquele sacerdote olhou para ela e disse que ela estava embriagada. Eu disse que a terceira voz era de Eli. Porque às vezes você vai com tanta vontade para receber uma palavra de alguém ungido, de alguém separado, de alguém que você fala, Deus vai usar esta pessoa para me levantar. E a palavra que você recebe é uma palavra que te coloca mais para baixo ainda. Só que aí eu vou aprender com Ana, que ela poderia ter discutido ali com o sacerdote. Talvez eu e você, no lugar dela, teríamos feito isso. Talvez nós teríamos nos levantado, falado mal da igreja, falado mal do pastor, falado mal do comportamento dele, como é que ele me julga desta forma, mas diz a palavra que Ana chegou para o sacerdote e disse, meu senhor, não tenha a tua serva como uma mulher desvairada, eu estou aqui com amargura de alma, colocando, derramando a minha alma perante o Senhor. O sacerdote, vendo a situação daquela mulher, ele lança uma palavra, vai-te em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Mas eu disse que eu ia fazer um adendo para uma quarta voz, e esta quarta voz, ela é a mais difícil de ser silenciada. Obrigado, irmã. A irmã está participando porque ela já pegou. É a nossa própria voz. E o Espírito Santo, ele fala comigo, ele fala com você nesta noite. Se você, como Ana, você está disposto ou disposta a silenciar esta voz que está na tua cabeça, que tem te colocado para baixo. Se você está disposto nesta noite a confiar que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é sublime e ela é soberana. Porque nós lemos no versículo 6 que foi o Senhor quem cerrou a madre.
Então, se você olhar para a sua vida nesta noite, você fala: Senhor, eu não tenho culpa desta situação que eu estou vivendo, eu fui inserido, eu não nasci estéril, eu estou estéril porque o Senhor permitiu, eu estou com esta dificuldade na minha vida porque o Senhor permitiu, mas eu vou, Senhor Deus, nesta noite silenciar a voz da irritação, eu vou silenciar a voz do homem que quer o meu bem, mas não tem a palavra que eu preciso. Eu vou silenciar a voz daquele que deveria me dar uma palavra de ânimo, mas não deu. Mas eu vou silenciar também, Senhor, a minha voz que diz que não vai dar certo, que não vai acontecer. E eu vou alinhar a minha vida no prumo.